Bom dia, queridos irmãos. Que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo se encontre aí no seu precioso coração nessa manhã de domingo. A Igreja Presbiteriana do Meier vem com muito carinho acolher a você que está conosco nesse canal do Facebook, na transmissão do culto que oferecemos ao único e verdadeiro Deus, aquele que enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para resgatar aqueles aos quais Ele escolheu mesmo antes da fundação do mundo. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Meier. Estamos unidos em oração, em comunhão, a despeito de todo esse momento caótico que temos vivido. Um momento atípico, não é verdade? Mas o Senhor nos tem sustentado. E nós sabemos que um dos pontos de sustento de Deus sobre a nossa vida é a oração. E eu quero convidar você agora a orar, a buscar a Deus no silêncio dos teus lábios, mas na fala, na conversa do teu coração com o teu Deus. Nós vamos orar e, passado alguns instantes de oração, eu vou convidar ao Davi para nos colocar diante de Deus, para que a gente possa já estarmos entrando nesse clima gostoso de louvor, de glória ao nome de Jesus. Vamos então buscar a Deus, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Teu nome seja santificado nesse momento, que possamos separá-lo para adorá-lo agora, estando com todas as nossas faculdades mentais voltadas para isso, Senhor. Toda a nossa atenção, toda a nossa vontade, todo o nosso sentimento, Pai, voltado para Te adorar. Mas sabemos que não conseguimos fazer isso sozinhos, Pai. Que Jesus venha com o Santo Espírito nos auxiliar na adoração, tirando o nosso ego, nossos pecados, pesos, Senhor, para estarmos aqui lembrando da obra de Jesus na cruz, lembrando do que Ele fez, de quem Ele é, que demonstra o amor de Deus por nós, Senhor. Por isso podemos estar aqui com fé, sem medo do futuro, sem problemas com o passado, porque o Senhor nos perdoou, aprendemos a perdoar aos outros e confiantes de que no Teu amor podemos permanecer, Pai. Glória a Deus. E esperando a volta de Jesus. Que o Senhor nos guarde puros e sem mancha, Pai. E que esse momento aqui seja para lembrarmos os Teus cuidados, para aprendermos contigo, para podermos sermos mais parecidos com Jesus, abençoando uns aos outros, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor, da mesma forma que perdoamos aos outros. E não deixe-nos cair em tentação, Pai. Livra-nos de todo mal. Pedimos tudo isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você, com muito amor e alegria, a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler de forma alternada do verso 13 ao verso 21. O texto será exposto para você aqui na tela. Você pode lê-lo acompanhando na sua Bíblia em casa e você pode também, se desejar, acompanhar conosco a leitura que está aqui na tela para você. Diz assim o texto da Palavra de Deus, escrita pelo nosso irmão Pedro. Vamos ler de forma alternada. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente
na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, juntos, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que texto maravilhoso! O Senhor nos chama, o Senhor nos convida a andarmos separados das paixões do mundo, separados das paixões da nossa própria carne, da nossa tendência de fazer aquilo de forma desobediente, fazermos aquilo que não agrada ao Senhor. Esse texto nos fala sobre santidade na vida. Você tem buscado separar todo o teu ser em gratidão a Deus pelo que Ele tem feito e pelo que Ele é, pelo que Ele representa para você. Você tem se colocado diante dEle com o desejo de fazer do Senhor o seu maior alvo e expressar uma vida que realmente esteja de acordo com o que Ele lhe tem ensinado. Vamos louvá-lo, porque à medida que cantamos os nossos louvores a Deus, refletimos também sobre a sua grandeza. E isso também nos faz refletir sobre a necessidade de espelharmos a sua santidade. Por isso, essa primeira canção fala que somos esse povo de Deus, que está aqui presente. Presente, é claro, cada um em sua própria casa, cada um no seu próprio espaço e não no espaço comum, que é o templo, aonde atualmente nos reunimos como um dia de hoje, como um dia de domingo. Mas independente dessa distância que nos separa, desse isolamento que ainda continua, nós somos o povo de Deus e vamos declarar a uma só voz, com um só coração, como nossos irmãos da igreja primitiva no passado. Vamos dizer que Ele é santo, que Ele é o nosso Deus. Vamos pregar o seu amor. O seu amor foi manifesto naquela cruz, quando Ele se deu por você e por mim, por todos os seus eleitos. Seja o Senhor exaltado. Vamos louvá-lo. Declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos
és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Essa próxima canção, ela vai falar pra gente sobre aquele desejo que temos, como está registrado no livro do Apocalipse, de adorarmos a Deus, aquele que está sentado no trono. Certa vez, há 2.700 anos atrás, né? O profeta Isaías teve a visão lá no capítulo 6, de Deus assentado num alto e sublime trono. E lá ele viu aquela miríade de seres espirituais adorando o Senhor e declarando a sua santidade. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos estar cada vez mais próximos do Senhor, mais diante do seu trono, para declarar e expressar a sua santidade. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo e vamos viver tudo aquilo que ele tem para que vivamos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus agora no livro das Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 ao de número 26. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura que estarei fazendo nesse texto. Lamentações 3, do
verso 21 ao número 26. Diz assim o profeta Jeremias, autor do texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos falar mais uma vez com Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que não somente transmita a nós essa palavra, mas que Ele a aplique em nosso coração para que possamos vivê-la, para que possamos demonstrá-la no nosso dia a dia. Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, acabamos de ler essa porção da Tua Santa Palavra e agora suplicamos que, pela eficácia e pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos faça compreender a real dimensão, a importância dessa palavra, não só para ser ouvida, mas para ser aplicada em nossa vida e para que possamos também pregá-la, anunciá-la, viver cada detalhe dela, para que vidas sejam alcançadas e para que a glória seja dada ao nome de Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Meus queridos irmãos, alguém já disse que o oxigênio, ele significa para os pulmões aquilo que a esperança ela é para o sentido da nossa vida. Jeremias, o autor dessa passagem, ele é sobejamente conhecido em nosso meio como o profeta chorão. Mas, ao olharmos melhor para este servo de Deus, podemos começar a perceber, quando estudamos não só o seu livro, mas também as Lamentações, que ele é um homem que carrega na alma muita esperança, não obstante o momento difícil em que ele viveu. Como pano de fundo, sabemos que Jeremias ele vai exercer um ministério muito difícil. Ele viveu um momento em que o povo de Judá vai viver o maior tempo de uma crise sem precedentes na sua história. Crise religiosa, crise social, crise política. Então Jeremias está vivendo um período muito difícil e havia, principalmente, uma influência muito negativa por parte daqueles que deveriam representar a Deus diante do povo. Sacerdotes estavam em adultério, sacerdotes estavam vivendo um momento de corrupção, não só corrupção moral, mas, sobretudo, corrupção espiritual. E cada vez mais o povo, a nação de Judá, estava sendo mergulhada num processo de decadência. Jeremias, então, ele é usado por Deus, ele é levantado por Deus como aquela voz profética para trazer à sua geração, àquele povo, algo que pudesse traduzir a vontade de Deus e o poder de Deus a fim de transformar todo aquele cenário. Por isso, ele vai expressar nesse texto que a esperança que alimenta a alma, a esperança que levanta o abatido e que traz solução, é aquela que se encontra em Deus. Mas onde está de fato essa esperança para esse povo? Para que esse povo corrompido possa ver? O que nos pode dar esperança em meio à dor que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje? Em meio ao desespero, em meio a essa crise na saúde? Jeremias está dizendo para mim e para você aquilo que pode nos dar esperança. E existem 3 aspectos aqui que eu quero destacar no texto, dos quais Jeremias aponta para a gente aquilo que pode nos dar esperança. Mas antes, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a bênção de saber esperar no Senhor. A bênção de saber esperar no Senhor. E essa bênção de sabermos esperar no Senhor está relacionada a um primeiro passo, a uma primeira ação de Deus sobre nós como seu povo, assim como foi no passado
com o povo de Judá através do profeta Jeremias. Então, a primeira realidade é justamente essa: as misericórdias do Senhor. Essa é a primeira bênção manifesta por Deus para a vida daquele povo no passado. E a reboque, essa também é a esperança que Deus traz para você e para mim nos dias de hoje. Essa primeira bênção que são as suas misericórdias. Israel não ouviu as palavras de Jeremias. Israel não ouviu as palavras daqueles líderes sensatos naqueles dias. E o que Israel percebeu é que o povo e toda a nação estava afundando num caos político e espiritual. Porque o povo se deixou levar pelo pecado. Há um texto que deixa claramente certo o que está sendo dito agora, que é o texto no capítulo 6, no versículo 14. Eu quero ler para você esse texto de Lamentações. Lamentações 5, versículo 14, que diz assim: os anciões já não se assentam na porta, os jovens não cantam. Veja o versículo 15: cessou o júbilo do coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Agora, no capítulo 6, verso 14, lá do livro do profeta Jeremias, ele vai deixar muito claro quando havia uma mensagem muito falsa por parte dos sacerdotes daquele tempo que diziam paz, paz, quando não havia paz. Ou seja, o povo estava em uma situação degradante, mentiras sendo proferidas, inverdades na boca daqueles líderes que deveriam dar o exemplo. E mesmo diante do choro, mesmo diante da tristeza, da dor, o profeta ele não perde a esperança. Jeremias ele tinha a sua esperança muito clara no Senhor. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor estavam se renovando a cada manhã. Veja no versículo 22 desse capítulo de número 3, que ele declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que coisa linda! Saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele não trata o seu povo, Ele não trata você e a mim com a merecida pena, com a merecida paga que nós deveríamos receber. Deus não desiste de nos amar, como Ele não desistiu de amar aquela nação, mesmo em meio à balbúrdia do pecado, mesmo em meio a toda aquela situação conflituosa, conflitante, corações completamente separados, divorciados de Deus. Deus levanta um homem que tem uma voz profética. A palavra profecia ou profetizar, esse termo significa falar como boca de Deus, com autoridade divina. E é isso que Jeremias vai fazer. E é esse cuidado de Deus que se expressa através das suas misericórdias. E o que são as misericórdias de Deus? É o amor inefável, é o amor inegociável, é o amor completamente acolhedor de Deus que ampara o pecador. Foi isso que Deus ministrou ao coração daquela gente, porque senão eles seriam destruídos. Sabe, querido, Deus tem cuidado de você e de mim diariamente com esse amor que não é um amor correspondente àquilo que merecíamos, por conta dos nossos pecados, por conta até da nossa incredulidade, porque muitas vezes afirmamos crer em Deus, mas as nossas atitudes demonstram justamente o contrário. Esse Deus do povo de Israel, de Judá, no passado, que se demonstrou todas as manhãs, mostrando para o povo que o povo acordou com vida, que o povo acordou com uma perspectiva de mudança. Esse mesmo Deus que se levanta misericordiosamente com a sua mão todos os dias, como abençoou aquela nação, é o Deus que nos tem abençoado. Você tem valorizado esse cuidado de Deus sobre a tua vida? Quantas vezes você, durante o dia, separa um tempo para ser grato a Deus? Quando você se levanta ao provar que Deus já foi contigo durante a noite de sono e lhe preservou a vida. Quantas vezes você levanta uma oração aos céus dizendo: Senhor, muito obrigado, porque a tua mão misericordiosa já me abençoou no dia de hoje. Então, esse é o primeiro elemento dessa bênção de Deus sobre cada um de nós, a sua ou as suas misericórdias. Mas existe um segundo aspecto, que é a fidelidade de Deus. O
profeta, de maneira maravilhosa, vai expressar aqui no texto a sua percepção dessa misericórdia do Senhor, e que se renova a cada manhã justamente por conta da sua fidelidade. Sabe o que é a fidelidade de Deus? Esse amor sem medida, que se demonstra leal a você e a mim. Deus, como cantamos muitas vezes, o hino, ele é fiel, não a mim, ele é fiel assim, diz o texto da canção, porque ele é fiel segundo o seu caráter. Nós é que precisamos ser fiéis a ele. A lealdade do Senhor se mostra na tua e na minha vida, porque ele tem uma promessa para você e para mim. Essa promessa não é baseada nos nossos méritos, porque senão ele seria fiel a nós. Não, ela é baseada nos méritos de Jesus Cristo, seu Filho. Nós, como igreja, hoje, como nação de Deus, o povo eleito de Deus, sabemos como essa misericórdia ela é grande, como ela se faz presente e nos acompanha no dia a dia. No versículo 23 e 24 do texto, declara o profeta: sim, essas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ou seja, essa grande bênção da espera no Senhor, ela vai desembocar justamente nessa ação fidelíssima de Deus sobre a tua e sobre a minha vida. Jeremias, no passado, podia confiar nas promessas que Deus tinha feito a ele, com certeza, no seu amor. Por quê? Porque Jeremias conhecia o Deus ao qual ele servia, ao Deus em cujo nome ele profetizava. Ele era o Deus imutável, soberano, onisciente, onipotente, onipresente, inseparável. Por isso é que o profeta ele vai expressar para o povo essa esperança, mesmo em meio a toda aquela complicação, mesmo em meio a toda aquela a situação de opróbrio, de vergonha que o povo estava passando. Mas ele vai dizer para a sua nação o seguinte: levantem os seus olhos e olhem para Deus. Ah, meus irmãos, como nós precisamos seguir o exemplo do profeta Jeremias, ouvirmos a voz de Deus como Jeremias ouviu, para não ficarmos desanimados diante da tristeza, diante desse momento que estamos vivendo especificamente. Precisamos olhar para Deus. Você precisa não é ficar curvado diante do medo, diante da incerteza, diante da falta de segurança em relação ao amanhã. Você precisa levantar o seu olhar, erguer a cabeça e olhar para o céu, saber que existe um Deus que não está vivendo só a sua transcendência longe de nós, mas é um Deus que está próximo a nós na sua imanência, e é um Deus que está interessado em promover cuidados, promover bênçãos sem medida para a sua e para a minha vida. Por isso nós precisamos olhar para o Senhor. Diz o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, que ali o autor do texto sagrado nos conclama a olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Deus está no controle, meu irmão, minha irmã. Deus está sempre reinando, soberano. Ele é o mesmo. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O reinado de Deus é manifesto através do reino do seu Filho. A palavra do Senhor diz que não devemos temer o dia de amanhã, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Portanto, nessa manhã, você precisa compreender e precisa glorificar a Deus também por conta desta grande esperança abençoadora que Ele manifesta sobre você, que é a sua fidelidade. Mas não para por aí. Existe um outro aspecto no texto que, além desse cuidado de Deus no dia a dia, derramando sobre você e sobre mim as suas misericórdias e manifestando a sua mão fidelíssima, Ele também manifesta sobre a tua preciosa vida a sua salvação. A salvação que vem dEle, a salvação que vem de Deus. Veja comigo os versos 25 e 26. Diz o texto: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Mesmo diante da tristeza, da perda de algum querido da nossa família,
mesmo diante das situações de conflito, de ideologias tão diferentes, problemas políticos que estamos vivendo na nossa nação, mesmo diante das situações em que o povo está submetido pela injustiça social, é muito importante que eu e você vejamos aquilo que Jeremias viu num cenário muito parecido com o nosso, muito semelhante ao nosso naquela época. Ele olhou diferentemente daqueles que viam perda total, a falta de solução, ele vê a salvação do Senhor. E por que Jeremias viu a salvação do Senhor? E por que esse texto da palavra de Deus conclama a mim e a você a termos a mesma percepção que Jeremias teve? Porque ele sabia que a disciplina do Senhor, ela iria vir sobre o povo de Deus no passado a fim de ajustá-lo. Mas essa disciplina, esse peso da mão do Senhor não duraria para sempre. Por quê? Porque no Senhor há graça, no Senhor há perdão. Em Deus há um propósito de restauração. Queridos, muitos têm se questionado nesses tempos de pandemia se Deus está, de fato, castigando o mundo. Se Deus está trazendo justiça sobre o planeta. Irmãos, isso é uma possibilidade, embora eu não tenha convicção plena para afirmar. Mas uma coisa eu sei, Deus está trazendo sobre a vida da igreja a oportunidade de nos tornarmos crentes mais remissos em termos de realizarmos a obra do Senhor, mais plenos de responsabilidade, de enxergarmos a nossa missão, o nosso papel aqui nesse mundo. Porque quando Deus tratou com o povo, a nação de Judá, o povo de Israel, dentro desse contexto calamitoso que nos traz o texto de Jeremias, Deus estava tratando com o seu povo, estava tratando com os seus sacerdotes, estava tratando com os seus profetas. Portanto, se nós fizermos uma ponte contextual para os dias de hoje, vamos perceber que Deus está tratando sim com a sua igreja. Deus quer ajustar, Deus quer disciplinar. Disciplina aqui no sentido de ajuste, no sentido de aprimoramento, de aperfeiçoamento da sua própria igreja. Porque, irmãos, a igreja, ela é essa agência proclamadora de esperança. Ela é a agência proclamadora das misericórdias de Deus que se revelam sobre ela, da fidelidade do Senhor que a acompanha, mas também dessa salvação gloriosa que a igreja é porta-voz a esse mundo. Meus irmãos, nós vivemos um período de fato na história muito difícil, mas como diz o apóstolo Paulo, nos últimos dias, disse Paulo, sobreviria sobre nós tempos difíceis. Ele escreve isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele vai colocar homens e mulheres cheios da graça de Deus, cheios de esperança, proclamando somente a glória de Deus, firmados na palavra do Senhor. É do apóstolo Paulo, aquela palavra que ele diz que Cristo é a nossa viva esperança. O mundo pode seguir desesperançado, mas eu e você não. Como igreja, nós temos uma palavra que traz conforto, que traz alívio, que traz a convicção de que tudo pode mudar e mudar para melhor, porque temos o firme fundamento desta palavra plantado em nossa vida, e esse firme fundamento no qual eu e você estamos alicerçados não é outro senão a Jesus Cristo. Maior que toda a crise que possa se abater no seu coração, maior do que toda a crise que possa vir contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus projetos, contra os teus planos, é a esperança daqueles que ouvem a palavra do Senhor, que proclamam a palavra do Senhor, porque vivem em Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, Logos de Deus. Querido irmão, querida irmã, em Deus, através de Jesus Cristo, está a tua esperança, está a minha esperança, está a nossa esperança. Nós possamos compreender
que esta grande bênção da qual todos nós dependemos e podemos viver com segurança, com tranquilidade, que a esperança do Senhor, ela é aplicada a nós, digamos assim, nessas 3 dimensões, nessas 3 áreas. Deus se revela a você, como disse o profeta, com misericórdias que se renovam a cada manhã. Deus demonstra a você a sua fidelidade, esse amor incondicional, que traz a você a certeza que você e eu não estamos vivendo em abandono. Deus está cuidando de nós, mas que Ele também providenciou um escape, a verdadeira salvação. É claro que eu e você não estamos imunes a uma doença, a problemas circunstanciais da vida. Mas a nossa alma, disse o salmista, não viverá no pó. A nossa alma não habitará o Sheol, ou seja, o lugar dos mortos. A nossa alma, quando tudo isso se findar, quando tudo acabar, quando não estivermos mais aqui na terra dos viventes, ela estará com o Senhor, porque fomos salvos, salvos por sua graça, salvos por seu favor. Que Deus o abençoe. Que Deus enche o seu coração de santa esperança de que não somente dias melhores virão, mas nós já podemos viver esses dias aqui e agora, a partir do dia de hoje, porque a graça do Senhor, ela nos é melhor do que a vida. Nós vamos, nesse momento, orar agradecendo a Deus pela sua palavra. E queremos pedir ao Senhor que essa palavra ela fique registrada no seu coração e ela seja multiplicada através dos seus atos, da sua fala, do seu pensamento, da sua maneira de ser. Vamos orar com a Mariana. Pai nosso, muito bom, Senhor, podemos te chamar de Pai, por causa do Teu Filho Jesus, por causa do Teu Espírito, Senhor, que habita em nós. Podemos conversar contigo, Senhor, sentir a Tua presença nessa manhã, termos essa esperança, Senhor, de que o Senhor está com a gente, de que podemos ter misericórdia diante de Ti, alcançar essa misericórdia que vem de Ti. Aleluia. Pela Tua graça, Senhor, por esse Seu amor que é tão profundo, que é tão maravilhoso, Senhor. Ah, Pai, isso nos traz tanta paz. Pai, queremos que essas palavras entrem no nosso coração, pela ação do Teu poderoso Espírito, Senhor. Que a gente realmente seja moldado e transformado com essas palavras, não só de uma maneira emocional, Senhor, mas em todo o nosso ser, Pai. Que realmente haja transformação em nosso coração. Pai, que possamos nos mover, Senhor, e existir pensando em Ti. Amém, Senhor. Trazendo, Senhor, à nossa memória essas palavras que nos trazem esperança, Senhor. A Sua misericórdia, a Sua fidelidade, Senhor, a Sua salvação que nos alcançou por meio de Jesus. E nós queremos, Senhor, em resposta, glorificar o Teu nome, o nome de Amém, Jesus, Glória que nos dá esperança. E que, como foi dito, Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. Amém, Que possamos, Senhor, entender que a nossa vida não tem valor, Pai, se não for por causa de Jesus. Verdade. E que nós consideramos, Senhor, tudo isso aqui nessa terra como perda por causa de Jesus. Amém. Porque muito melhor é viver essa vida que Jesus nos dá. Glória a Deus. Nós queremos, Senhor, cada dia que essa esperança ecoe em nossa mente, para que a gente não desanime, para que a gente não se esmoreça, Senhor. Mesmo passando por dificuldades, que a gente possa entender a Sua graça, o Seu amor e confiar em Ti, Senhor. Amém, Senhor. E nos relembrar dessas doces palavras. Amém, Senhor. Ah, Senhor, nós Te adoramos e nós Te exaltamos, porque o Senhor é um bom Pai. Glória a Deus. O Senhor é um bom pastor. E nós não merecíamos isso, Senhor. Por isso Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus, nosso Mestre, o nosso amado. Amém. Amém. Para a glória de Jesus, a nossa igreja, ela segue em seu fluxo de atividades e nós continuamos a nos reunir
segundas, terças, quintas, sextas e sábados com os nossos pequenos grupos. Então, você faz parte de um pequeno grupo, continue firme, persevere, continue sendo alimentado pela partilha da palavra, irmãos que compartilham daquilo que Deus está fazendo em suas vidas. E esses grupos se reúnem e eles conversam a respeito, nesse momento, dos textos ou da pregação da palavra do Senhor, dos nossos cultos pela manhã. Então, você que já faz parte de um grupo, né, faça as suas anotações, sempre que estivermos trazendo a palavra de Deus pela manhã, compartilhe com o seu líder, com a sua liderança. Deus, por certo, tem algo muito gostoso reservado para a edificação da tua vida. Também seguimos com as nossas reuniões de oração, claro, virtualmente, mas estamos juntos sempre às segundas, quartas e sextas. A nossa sala virtual de oração está para você os dias e horários. Caminhe, ore. Uma igreja que ora é uma igreja abençoada, é uma igreja forte. Sem oração não há poder na nossa vida para resistirmos o pecado, para resistirmos às tempestades dessa vida. E a oração, ela estabelece essa relação gostosa nossa de amizade, de parceria com o nosso Deus. Também nós temos os nossos estudos que seguem firme às quartas-feiras, às 19h30. Então, próxima quarta-feira agora, fica ligado, acessa pelo Facebook a página da Igreja Presbiteriana do Meia e vem estudar a Bíblia com a gente. Nossos aconselhamentos pastorais continuam acontecendo, está aí na tela o telefone de WhatsApp. Esses últimos dias eu tenho andado muito sobrecarregado, então tem tido um delay, um atrasozinho às vezes, na forma de eu tentar responder àqueles que estão me buscando, porque eu estou assim assoberbado com muitas coisas aqui, mas Deus nos tem dado graça, nos tem dado saúde e na medida do possível a gente está retornando aos nossos irmãos. Sobre as nossas contribuições, através dos nossos dízimos e ofertas, a igreja segue firme, louvado seja Deus. Temos a consciência de que Deus nos tem dado muita coisa, nos tem abençoado em muito. E quando nós fazemos a devolução daquilo que não é nosso, que é do Senhor, nós estamos devolvendo apenas uma pequena parte. Deus, nesse ponto, quer de nós tão pouco, né? Então é uma bênção, é um grande prazer a gente ser parceiro com Deus na manutenção do seu trabalho. É para isso que Ele nos chama. Estamos dados da nossa conta bancária, da Igreja Presbiteriana do Meia. Então, caminhe conosco, seja parceiro dessa obra do Senhor. Meus irmãos, antes de nós terminarmos com a palavra de oração, nós vamos orar pelos motivos que estão para nós aqui registrados. Nós não podemos nos esquecer dos aniversariantes desta semana. E no dia de amanhã, dia 6 de julho, nós teremos aniversariando a nossa querida irmã Vanessa Rodrigues. Vanessa, olha, um beijo grande, meu, da minha família, de toda a igreja do Meia, para você, querida. Que o Senhor renove sobre você aquilo que foi pregado nessa manhã. Misericórdia, fidelidade e a sua salvação, tá bom? E também louvamos a Deus, porque no dia 11, a nossa irmã Adriana, ou seja, no próximo sábado, a Adriana, mãe do Murilo, esposa do Tiago, vai estar completando mais um ano precioso de vida. E um ano agora, né, Adriana, curtindo nesse aniversário o filhão lindo, abençoado, que o Senhor deu para você e para o Tiago. Então, se curtam muito aí nesse próximo dia 11, esse seu primeiro aniversário vai marcar demais a tua vida. Mas também nós queremos louvar a Deus e assumirmos o compromisso ao longo da semana de estarmos orando pelas famílias no altar de Deus. Então, ore pela família do Felipe e da Thaisa. Então, Felipe e Thaisa, presbítero Felipe, irmã Thaisa, durante essa semana, a sua igreja, a Igreja do Meia, Felipe e Thaisa estão para ser recebidos, é bem verdade, como membros da nossa igreja por transferência, mas já são nossos, sintam-se mesmo nossos. Eu sei que vocês se sentem assim, já participam dos pequenos grupos, estavam em plena atividade antes dessa situação de isolamento social, mas olha, nós estamos firmes orando por vocês, casal lindo e abençoado. Também pelo Joelson e Jaqueline. Joelson e Jaqueline já, assim, presencialmente não estão com a gente há algum tempo, né, porque se mudaram, mas continuam com a gente porque são membros da nossa igreja, são nossos irmãos queridos,
Jaqueline, né, já de muito e muito tempo caminhando com a Igreja do Meia, e Joelso também. Então, queridos, estaremos assumindo esse compromisso de orar por vocês. Sejam abençoados pelo Senhor em nome de Jesus. Pela nossa irmã Marialva também, a Marialva Xavier e a sua família. Marialva, estivemos ano passado fazendo uma visita a ela, eu e a Meire, momento gostoso ali com a nossa irmã. Foi uma festa que ela promoveu na casa dela com suas filhas, momento lindo. Marialva, ó, um beijo, saudade de você, e ao longo dessa semana a sua igreja vai estar colocando você diante do Senhor em oração. Meus irmãos, no dia de hoje, dia 5 de julho, nós também temos um casal abençoado e abençoador da nossa igreja, completando mais um ano de vida conjugal, de santa parceria no casamento, que são os nossos queridos Jal Mirez e a Vânia Blanco. Jal, Vânia, que Deus os abençoe rica e poderosamente e se renove sobre o casamento de vocês as mais lindas e copiosas bênçãos do Senhor. Olha, nós louvamos a Deus pelo casal e pela família. Então, vamos agradecer hoje por mais esse tempo de renovação da graça de Deus sobre o amor de vocês, viu, queridos? Também, no dia 20 de julho, estarão completando mais um ano de vida conjugal nosso irmão Elcio e a Ivanete. Deus abençoe desde já a você, Elcio, a você, Ivanete, que o Senhor renove sobre a vida do precioso casal as suas bênçãos que são incontáveis. Irmãos, e também vamos continuar orando pela vida preciosa daqueles nossos irmãos que temos conhecimento, que estão doentes, enfermos, e estão também no processo de convalescência, de cura. Louvado seja Deus, como é o caso da tia Marta. Tia Marta, olha, um beijo no seu coração, que a graça do Senhor continue se renovando sobre a sua preciosa vida, sobre a sua saúde, viu? Estamos juntos a você, querida, em nome de Jesus. Nossa irmã Maria Isabel, querida, um outro beijo grande do seu pastor, do seu coração, sobre a vida de Sônia, enfim, da família que tem se envolvido com você e tem sido bênção na sua preciosa vida. Que o Senhor renove a tua saúde, tanto a saúde do corpo, como a saúde da alma também. Eu vou convidar a Meire para fazer essa oração, orando pelos aniversariantes da semana, por aqueles que estão na família no altar de Deus, pelo Jal e pela Vânia, que completam hoje mais um ano a sua vida em comum no casamento, e também louvando a Deus pela melhora de saúde dos irmãos aqui que estão sendo citados. Vamos orar? Convido você então a buscar a Deus por essa causa. Senhor Deus, nosso Pai eterno, mais uma vez falamos contigo porque temos certeza, Deus, que tu ouves as nossas orações. Nosso coração hoje se alegra no Senhor. Glória a Deus. Na esperança que temos no Senhor, da tua misericórdia que tem se renovado, do teu amor, a tua fidelidade, e a certeza que temos da salvação em Jesus Cristo, da sua preciosa presença em nossas vidas dia a dia, Pai. Bendito seja o teu nome. E como igreja, Pai, te bendizemos pela vida desses amados irmãos que estarão fazendo aniversário essa semana, como a Vanessa e a Adriana. Obrigado pela vida dessas preciosas. Amém. Que o Senhor renove a saúde delas, o amor, que a tua misericórdia esteja com a vida delas, Pai, com as suas famílias também. Amém, Pai. Obrigado pelo teu sustento diário sobre a vida delas. Também colocamos diante do Senhor essas famílias tão preciosas no altar. Família do Felipe, da Thaisa, do Joelso e da Jaqueline, da Dona Marialva. Ó Deus, que eles se sintam acolhidos, Glória a Deus, fortalecidos pelo Senhor. Amém, Senhor. Que a tua paz, o teu amor estejam sobre essas famílias, Pai. Que eles possam sentir a cada dia a tua presença renovada. Sim, Pai, no meio deles. Por favor. Também nos lembramos e já te agradecemos pela vida do presbítero João Mirez e da Vânia. Obrigado a Deus por mais um ano de vida conjugal. Glória a Deus. Obrigado porque cremos e sabemos que
O Senhor que tem sustentado este casamento. Amém. O Senhor continue renovando o amor deles, a cumplicidade, a união deles. E que a paz também esteja no lar deles, juntamente com a vida do Davi e do Felipe. Amém. Também colocamos a vida desse casal, Elcio e Vanete. Obrigado por mais um ano de vida conjugal. Amém. Também da mesma forma, Senhor, abençoe grandemente esse casamento, essa união. Amém, que tudo que eles fizerem, Deus, seja para a tua honra e para a tua glória. Por favor, Senhor. Ó Deus, tudo isso entregamos nas tuas mãos, certos que o Senhor nos atende e que o teu amor tem crescido cada vez mais como a tua misericórdia. Amém. Apesar de não merecermos, Senhor, percebemos o teu cuidado com cada um de nós. Amém, Jesus. Continue nos sustentando, nós pedimos isso e te bendizemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos e amados do Senhor, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito através dos seus dons e do seu fruto, distribuídos à igreja, seja com cada um de vocês, desde agora até o dia do seu retorno. Amém. Queridos, fiquem em paz, continuemos a nos cuidar e logo mais às 18h30 estaremos juntos para voltarmos a celebrar o Senhor Jesus, a adorarmos a Deus no poder do Espírito Santo. Até logo mais então, mas antes eu desejo a você um bom almoço, um bom tempo de comunhão em família. Até lá, Deus te abençoe.